Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 24. Segundo andar, rondou para uma lâmina frágil. Disse Argo. Não é desse jeito. Respondi. Se as partes não ditas dessas declarações fossem preenchidas, elas ficariam assim. Kirito, o Bitter, e Asuna, a jogadora solo, trabalhando em equipe. Por quanto posso vender esse furo? Não é desse jeito. Estamos apenas viajando juntos temporariamente, não somos uma dupla sertaneja ou algo assim. De fato, negar a intenção ou definição não mudou o fato de que estávamos realmente trabalhando juntos. E essa atividade havia começado quando nos encontramos no leste da praça de Urbus na tarde anterior, 27 horas juntos. Eu não poderia culpá-la por assumir que havia algo mais profundo acontecendo, mas no meu dicionário pessoal, um grupo de 2 jogadores e uma equipe fixa eram coisas muito diferentes. Um grupo poderia se reunir espontaneamente para uma batalha ou outra, e depois ser dissolvido e nunca mais voltar. Porém, uma equipe fixa é designada para trabalhar em conjunto, cada jogador ajustando suas habilidades com base na presença do outro. Isso se traduzia na escolha de uma carga de equipamentos, skills específicas que compensassem as fraquezas do outro jogador, a fim de criar combos de ataque que poderia derrubar mobs difíceis, e não para que cada um pudesse atacar seus próprios alvos, como eu e Asuna fizemos contra as vespas. E era somente assim quando você alcança este passo que eu começo a considerar como uma equipe fixa, e por essa definição, Asuna e eu provavelmente nunca seríamos uma. Mesmo ignorando toda a minha bagagem de Bitter, Asuna colocou uma quantidade incrível de esperteza e orgulho em suas habilidades de esgrima, tudo para se adaptar a mim. E eu não conseguia vê-la abandonando aquela técnica refinada para priorizar um trabalho em equipe comigo. Como eu não consegui pensar em uma desculpa para a fala da Argo após nossa introdução, sentei-me em frente a ela com um olhar inocente em meu rosto, esperei minha companheira temporária se sentar, então pedi uma cerveja preta. A Asuna pediu um coquetel de frutas cortado com água com gás e o garçom NPC saiu por 10 segundos e voltou com as nossas bebidas. Com esse tipo de velocidade, parecia que eles devem dispensar completamente os funcionários, já que os copos aparecem diretamente na mesa, mas eu suponho que o criador do jogo sentiu que era um toque necessário. Os funcionários de NPC não custam dinheiro, pelo menos. Levantamos nossas bebidas, assim como Argo fez, enquanto ela me lançava um olhar encorajador. Depois limpei a garganta e anunciei, em busca da conquista do labirinto do segundo andar. Saúde! Saúde! O entusiasmo não foi compartilhado por todos, mas pelo menos estávamos na mesma página. Tomei metade da minha caneca de cerveja, eles chamavam de cerveja no jogo, mas eu não entendia a diferença. Era a mesma bebida gaseificada azeda e amarga que me lembro de provar com permissão da minha mãe na vida real, mas foi estranhamente satisfatória depois de um longo dia de corrida pelo deserto e dungeons. Embora que, pelo que entendi, os jogadores adultos de Sao pensassem que não havia uma razão para o álcool não te embebedar. Nesse sentido, parecia óbvio que Argo, que engoliu sua caneca inteira de líquido amarelo espumoso e exalou com satisfação, provavelmente era outra adolescente que não se apegava à parte alcoólica da bebida. Mas não havia como ter certeza. De fato, era quase impossível adivinhar sua idade, mesmo que não houvesse essas listras de bigodes pintadas nessas bochechas. Argo bateu o copo vazio sobre a mesa e imediatamente pediu outro. 5 dias desde a abertura do portão do segundo andar até o labirinto. Isso foi rápido. Comparado ao primeiro andar, com certeza. Além disso, nós temos muitos jogadores acima de nível 10 porque ficamos muito no primeiro andar. O nível original recomendado para limpar o segundo andar era mais ou menos 7 ou 8, né? Bem, talvez do ponto de vista numérico. Mas isso é apenas um ponto em que se torna superável em relação aos mobs. Ela levantou a segunda caneca de cerveja em seus lábios, até que Asuna quebrou o silêncio. Quantas tentativas foram necessárias para derrotar o boss do segundo andar no beta?
Nós fomos totalmente aniquilados pelo menos umas 10 vezes, e essas foram apenas as tentativas das quais eu participei, mas a da primeira tentativa foi por pura imprudência. Eu estava no nível 5. Eu não mencionei que fiz isso na esperança de obter um bônus de LA. Acho que quando realmente conseguimos, o nível médio da raid era acima de 7. Ah, mas desta vez, será pelo menos de nível 10 mais. Verifiquei a minha barra de HP. Eu subi de nível graças ao nosso farm de Minoer, na verdade, de Taurus no labirinto, então eu fui pro nível 14. Já Asuna afirmou estar no 12. Muito provavelmente os grupos de Lid Kibao, a principal força do grupo de raid da linha de frente, estaria praticamente no mesmo número. Sim, eu aposto que será mais de 10. Estatisticamente falando, esse é um nível alto o suficiente, mas as batalhas contra os bosses de andar não seguem as mesmas regras que os mobs mais fracotes. A batalha contra Ilfango Kobold Lord parecia ter acontecido séculos atrás. Nosso nível médio foi muito superior ao do beta teste. O líder, Diável, o cavaleiro, estava no nível 12, assim como eu. Isso não impediu que as kills de katana do Rei Kobold drenassem todo o HP de Diável. O poder de fogo dos ataques de um boss ultrapassa a faixa segura de níveis sem sentido aparente. Asuna e eu pensamos em silêncio enquanto Argo esvaziava 3/4 de sua segunda caneca e disse, além disso, esse boss tem mais a ver com bom equipamento do que ter nível alto. Sim, é verdade. Eu concordei com um suspiro. O boss do segundo andar tinha uma sword skill especial chamada Numbin Detonation que não era principalmente para causar dano. Portanto, aumentar o HP do jogador como forma de counterar isso, não era uma defesa um tanto adequada. Então, o melhor a se fazer é aumentar sua resistência contra debuffs, isso por meio de upgrade de equipamentos. Sem dúvida alguma, tudo isso seria abordado na próxima edição do Guia de Estratégia. Todos os jogadores da linha de frente iriam mergulhar no sistema de aprimoramento, e Neza iria expandir sua marca aqui nesta cidade. Eu resmunguei sem perceber. E se Neza não tivesse se mudado de Urbus para Taram por causa da nossa descoberta de ontem, será que é porque ele previu que haveria uma alta demanda por seus serviços aqui? Ele pode enganar os jogadores tirando seus equipamentos raros, conquistado com muito esforço, sem se importar com sua reputação, tudo isso para tornar a Legend Braves como a principal guilda do jogo, superando até mesmo os grupos de Lid de Kibao. E o que aconteceria com Neza, o ferreiro? Argo. Eu senti uma sensação de arrepio subindo pelos meus braços e abri meu menu sobre a mesa. Aqui estão os dados do mapa do primeiro e segundo nível do labirinto. Eu os transformei em um pergaminho e joguei na frente dela. Ela pegou e o fez desaparecer mais rápido que um mágico de salão. Obrigada de novo, Kibao. Como eu sempre digo, se você quiser o valor adequado dessas informações, não estou tentando fazer negócios com os dados do mapa. Eu não conseguiria dormir à noite se eu soubesse que jogadores estavam morrendo porque não podiam pagar por dados de mapas. No entanto, eu tenho um trabalho e eu quero que você faça isso por mim em troca. Oh! Por que você não diz a sua Oneeson o que quer? Ela lançou um olhar de soslaio para mim. Eu podia sentir algum tipo de onda irradiando de Asuna, mas eu estava com muito medo de olhar para ela, então concentrei meus olhos em Argo. Tenho certeza que você já os conhece. Abaixei minha voz e olhei ao redor do bar. A entrada ficava no final de um beco estreito e nenhum outro jogador havia entrado ainda. Quero informações sobre um grupo chamado Legend Braves que participou da luta desta manhã contra o Bubosbo. Todos os seus nomes e como eles se juntaram. Ok. E quanto à sua condição? Não quero que ninguém saiba que estou procurando informações sobre eles. Especialmente as pessoas em questão. A coisa mais assustadora em Argo, o rato, é que ela não apenas praticava a confidencialidade do cliente, como também realmente fazia o seu lema de que o nome de cada comprador era um outro produto para vender. Então, normalmente, não havia como comprar informações sobre os Legend Braves em sigilo total. Argo seguiria suas próprias regras e iria direto para os Braves, perguntando se eles queriam comprar o nome da pessoa que estava bisbilhotando seus negócios.
Claro, eu poderia pagar a ela mais do que o valor eles poderiam oferecer para manter meu nome fora de questão, mas eles ainda iriam saber que alguém estava perguntando sobre eles. Isso era uma coisa que eu queria evitar. Minha condição era que eu queria que ela coletasse informações sobre os Braves sem fazer nenhum tipo de contato. Então isso entrava em um conflito direto com o lema e os princípios de Argo. Ela torceu o cabelo encaracolado com um dedo enquanto refletia sobre a condição, e então encolheu os ombros e disse: ok, eu acho que dá certo com uma facilidade surpreendente. Mas o meu alívio durou apenas uma fração de segundo. Mas lembre-se disso. A Onei-san aqui priorizou seus sentimentos por Kibo acima de suas próprias regras de negócios. Mais uma vez, senti uma sensação de queimação emanando da direita, que logo se congelou. Argo nunca deixa o sorriso sair de seu rosto. Agora, o que você queria comigo, Achan? 10 minutos depois, Asuna e eu estávamos de volta à praça de Taran. Como uma vila, o tamanho de Taran era muito menor que a principal cidade do segundo andar, Urbus. No entanto, ela compartilhava a mesma construção básica de ser escavada em uma montanha plana, com apenas a parte externa das paredes deixadas em pé. Portanto, tinha pelo menos o dobro do espaço vertical em comparação com qualquer vila construída em planícies. A praça circular não era a exceção, cercada por prédios altos em todas as direções. Mas a maioria deles não eram lojas de NPCs, como pousadas ou lojas de itens, e ainda não havia casas de propriedade dos jogadores, então qualquer um poderia entrar ou sair. Mais do que alguns jogadores usaram essas casas vazias como abrigo em vez de pagar por uma pousada. A maior diferença era que uma pousada administrada por NPC oferecia proteção total de sistema em seus quartos. Obviamente, embora fosse impossível ferir alguém em um desses lugares, sempre havia essa incerteza sobre dormir sem uma tranca ou fechadura, e as camas eram dolorosamente duras. Eu as experimentei algumas vezes ao tentar economizar nas despesas e mal consegui cair no sono. Eu me levantava toda vez que ouvia um barulho dentro do quarto ou lá fora na rua. Isso era realmente injusto. Meu corpo real estava provavelmente em algum hospital seguro e higienizado, com todos os meus sentidos desconectados de seus órgãos externos, mas eu ainda estava aterrorizado por camas horríveis e barulhos externos neste mundo virtual. Depois de ter sofrido o suficiente, finalmente jurei fugir de tal frugalidade e me hospedei em pousadas apropriadas ou em casas de NPC desde então. Mas havia outros usos para uma casa vazia do que apenas dormir. Você poderia ter um encontro totalmente particular, dividir e trocar itens, ou espionar alguém. Aqui é um bom ângulo, disse Asuna, sentada na cadeira em frente a uma janela, olhando para a praça abaixo, mas com cuidado para não chegar muito perto. É provavelmente o melhor local que você pode conseguir. E se você ficar um pouquinho mais atrás, o ângulo seria extremo demais para ter uma boa ideia do que está acontecendo. Enfim, vou pôr o jantar aqui embaixo. Coloquei 4 pães cheios de vapor e de um recheio incerto que comprei de um vendedor de rua, em cima da mesa circular. A aparência deles era a de sempre. Branco leite habitual, e nada parecia de errado com o cheiro do vapor crescente. Na verdade, eles pareciam estar muito bons. O nome oficial do item era Taranske Emerbun, em japonês seria algo como Taramaju. Asuna se afastou da fonte do ruído externo e lançou um olhar duvidoso para os pães cozidos no vapor. O que há dentro deles? Não sei. Mas aqui é um andar com tema de vaca, então acho que provavelmente isso é um Nikuman. A propósito, em Kanto, quando eles falam sobre Nikuman, eles querem dizer carne bovina. Porém em Kansai, lá é colocado como Butaman, referindo a carne de porco, isso devido a algumas queixas. Sim? E esta vila é parte de Kanto ou de Kansai? Diante dessa voz fria questionando sobre a relevância da pergunta sobre as duas regiões, eu pedi desculpas e convidei Asuna a pegar um Taranske Emerbun com mão enquanto estão quentes. Obrigada pela comida. Ela removeu a luva de couro da mão e pegou o pão do topo da pilha. Logo em seguida, agarrei apressadamente um também. Estávamos na Dujion desde a manhã e não tivemos tempo para um lanche, então eu estava quase morrendo de fome.
Se nossos avatares exibissem processos biológicos além da emoção, meu estômago estaria borbulhando durante todo o nosso encontro com Argo. Eu abri bem minha boca e estava prestes a enfiar o deleite fumegante na boca quando, nhaque! Um grito estrangulado atingiu meus ouvidos e eu olhei surpreso. Asuna estava sentada congelada em sua cadeira, com o pão a vapor preso em suas mãos. O pão grande de 15 centímetros estava sem uma pequena mordida, e a abertura esguichou um líquido espesso de cor creme em seu rosto e pescoço. Ela permaneceu parada, mastigando adequadamente a mordida que já havia tomado enquanto resistia ao impulso de chorar, até que finalmente falou em voz baixa. Então, o recheio é creme quente, e algum tipo de fruta agridoce? Abaixei lentamente o pão cozido no vapor tarã de sua posição uma polegada longe do meu rosto, indo até a mesa. No momento em que soltei, a voz dela me atingiu novamente, tão afiada quanto uma rapieira. Se você comeu isso durante o beta teste e sabia o que tinha dentro, e mesmo assim intencionalmente não me disse o que era, então talvez eu não consiga me impedir do que vem a seguir. Eu juro pra você que eu não sabia. Seriamente, absolutamente, positivamente, categoricamente. Tirei um pequeno lenço da bolsa e entreguei para ela. Felizmente, os efeitos de bagunça aqui desapareceriam em apenas alguns momentos, mesmo que deixados sozinhos, e limpando-os com qualquer item categorizados como panos fariam desaparecer completamente. Com cada bagunça, a durabilidade do pano cairia, mas eu ouvi rumores de um lenço mágico que poderia ser usado para sempre. Efeitos de bagunça causados por mobs ou terrenos especiais geralmente continham seus próprios efeitos de debuff, então um lenço ilimitado seria realmente útil. Se ao menos não fosse uma peça tão rara. Fiquei abalado com meus devaneios pelo retorno do meu lenço. Depois de alguns segundos de limpeza, o rosto de Asuna estava livre daquele creme. Ela me deu um último olhar, voltou-se para a janela e anunciou: vou cozinhar minha própria comida na próxima vez que tivermos em algum lugar. Prefiro não ter que comer algo terrível como isso novamente. Senti-me tentado a ressaltar que, com uma skill culinária igual a 0, ela não conseguia fazer nada que não fosse terrível. Mas mesmo com 14 anos, eu era inteligente o suficiente para saber que não deveria dizer isso a ela, nesse momento. Em vez disso, dei-lhe um sorriso forçado e disse: isso é ótimo, realmente. E estarei esperando ansiosamente. 2 flechas dispararam para a frente e limparam o sorriso do meu rosto. Quando foi que eu disse: vou cozinhar minha própria comida, para nós 2? Você não disse. Eu admiti timidamente. Quando eu realmente experimentei o esfriado Nikuman, não foi ruim, foi na verdade muito bom, mas serviria apenas como uma sobremesa. A parte externa era macia e mastigável, e o creme por dentro era leve, firme e não muito doce, a combinação perfeita para uma fruta azeda do estilo morango por dentro. Eu suspeitei que os valores de sabor predefinido para o pão eram parecidos com um creme de morango da pastelaria, mas por erro do desenvolvedor ou por algum capricho do sistema, ele foi vendido aquecido. O humor de Asuna melhorou eventualmente, ela depois até comeu 2 pães. Tudo estava indo muito bem, mas ao contrário dos pães, o objetivo real da nossa stalkeada estava se mostrando infrutífera. O ponto de fazer isso, é claro, era monitorar Neza, o ferreiro, e tentar descobrir os meios de seu truque de troca de armas. Seus negócios estavam prosperando, mas quase todos os pedidos foram reparos de manutenção e apenas 2 jogadores na hora em que assistimos pediram para aprimorar suas armas. Ambas as tentativas foram bem-sucedidas. Eu suspeitava que era porque elas eram apenas armas de nível médio, mas estava começando a me fazer duvidar da possibilidade de que houvesse algum engano. E se o caso da espada de Asuna quebrar e depois reaparecer graças ao botão materializar todos os itens fossem apenas erros esquisitos, bugs no sistema ou... Não pode ser isso, murmurei para mim mesmo, tentando afastar minha dúvida. Os meios do truque de troca de armas ainda eram um mistério, mas sabíamos como o florete do vento foi destruído na primeira tentativa, e isso veio de uma pequena informação que Asuna tinha comprado de Argo. Quando Argo perguntou a Asuna qual era o seu negócio, a resposta me surpreendeu. Ela disse:
Quero que você descubra se a destruição é uma das possíveis penalidades por uma tentativa falha da aprimoração de uma arma. A resposta de Asgore foi tão inesperada quanto a pergunta. Eu não preciso descobrir. Eu já sei a resposta. Ficamos surpresos. Asgore disse de antemão que ela nos daria pelo custo de suas bebidas, e explicou. Estritamente como uma penalidade por falha, a quebra de armas nunca acontecerá. No entanto, existe uma maneira de garantir que uma arma se quebre com certeza absoluta. Isso acontece quando você tenta dar upgrade em uma arma sem tentativas restantes de aprimoramento. Isso significa que, na noite passada, o florete do vento que se desfez em pedaços antes que nossos olhos estivessem de fato ligados em algum momento, já havia utilizado todas as suas tentativas de aprimoramento. Era uma arma gasta. Mas o florete do vento mais 4 pendurado na cintura de Asuna ainda tinha 2 chances. Portanto, mesmo que a tentativa tivesse falhado, isso não iria fazer com que a espada se quebrasse. Agora que o conceito de armas gastas havia entrado em cena, eu pensei em Rufiol, o sujeito que experienciou Neza antes de Asuna. Eu não conseguia determinar se Neza realmente havia trocado sua Anneal Blade por uma diferente. Mas o resultado foram 3 falhas diretas, e não uma destruição. Possivelmente, ele não conseguiu fazer seu truque normal porque havia muitas pessoas ao redor, ou talvez ele simplesmente não tinha uma Anneal Blade gasta para fazer a troca. Se esse fosse o caso, isso explicaria por que Neza ofereceu ao cabisbaixo Rufiol uma quantia em dinheiro muito maior do que uma taxa normal para uma Anneal Blade mais 0 gasta. Ele não estava compensando o homem por sua perda, mas estocando para a próxima tentativa, Kirito-kun. Eu pisquei, saindo da minha especulação. Meus olhos se concentraram e viram que a praça abaixo estava envolta em uma escuridão de uma noite, e poucos jogadores ainda estavam indo e vindo. Um jogador atravessou a praça circular. Ele vestia armadura de metal que refletia a luz dos postes e uma camisa azul escura, claramente o uniforme do grupo de Lynch, o grupo principal entre os jogadores da linha de frente. Asuna e eu assistimos com a respiração suspensa quando ele se aproximou da loja de Neza e removeu a espada de sua cintura. O comprimento e forma a identificaram como uma espada longa de uma mão. Mas era um pouco mais curta e mais larga que a minha Anneal Blade. Eu não tinha certeza por conta da distância e da escuridão, mas o grande protetor de junta parecia ser o da espada Stutbrand. Esta era uma espada larga, uma subcategoria de espadas de uma mão que priorizava a força de ataque sobre a velocidade. Era tão rara quanto um florete do vento, se não até mais. Certamente bom o bastante para ser um alvo de seu troca-troca. Asuna sussurrou. Fiquei surpreso que ela tenha identificado de relance, mas eu não deixei transparecer. Sim. Agora, se ele pede manutenção ou aprimoração. Havia pelo menos 15 metros entre nós, no sudoeste do lado da praça, e a loja de ferreiros ao ar livre, na borda noroeste. O foco das que o procurar trouxe vários detalhes em foco, mas ainda era muito longe para ouvir uma conversa no volume normal. Você sabe o nome desse cara do grupo do Lind? Eu perguntei. Asuna pensou sobre isso. Eu acho que o nome dele é Shibata. Com V? Não é Shibata? Foi soletrado Shivata. Não ouviu? Tudo bem então. Nós dois praticamos o som estranho da letra V mordendo nossos lábios inferiores. Enquanto isso, Neza e Shibata haviam terminado sua negociação e Stutbrand mudou de mãos com bainha e tudo. Este era um ponto importante. Estávamos o mais próximo possível da janela, sem sermos vistos da praça e focados nas mãos do ferreiro. Inevitavelmente, nossos ombros e até cabelos roçavam um contra o outro, mas a orgulhosa usuária de rapieira certamente entenderia, dadas as circunstâncias. Se fosse um pedido de manutenção, Neza removeria a espada e colocaria contra a pequena pedra de amolar afixada ao lado de sua bigorna. Mas ele se afastou do cliente e estendeu a sua mão direita para um dos muitos sacos de couro no tapete. Essa presumivelmente, os sacos continham diferentes tipos de materiais de crafting. Significando um upgrade. Eu sussurrei. Asuna assentiu vigorosamente e sussurrou de volta, a mão esquerda.
Mantenha seus olhos na mão esquerda dele. Ela não precisava me dizer. Eu mantive meus olhos fixos naquela mão esquerda, lutando contra o desejo natural de seguir o movimento da sua direita. A espada de Shivata pendurada na mão de Neza, ainda estava na bainha. Não havia nada de antinatural na posição ou ângulo de seu braço. Muito perto da espada, havia uma exibição de armas prontas para venda, mas não havia como ele trocá-las. Todas as que estavam na exibição eram as armas comuns de ferro. Não havia uma única arma rara entre elas, e certamente não tinha outras Stutbrand. Além disso, jogar a espada no tapete e levantar uma arma próxima chamaria muita atenção. Eu não conseguia imaginar que tivéssemos perdido uma ação como essa quando o florete do vento estava quase sendo roubado. A mão esquerda de Neza estava completamente imóvel, enquanto segurava a espada, já sua mão direita fazia todo o trabalho. Ele escolheu todos os seus materiais dos sacos de couro e jogou-os na forja, próximo à bigorna. A dúzia de itens explodiu em chamas e eventualmente se derreteu em uma grande massa, eu presumo que seja dessa forma. Na verdade, eu não estava realmente assistindo. De qualquer forma, começou o grande destaque do processo de upgrade. Em um instante, a luz vermelha profunda, que significava o parâmetro peso, brilhou na forja, e depois se acalmou no estado de espera. Todos os músculos do meu corpo se contraíram. No mesmo momento em que a luz vermelha acendeu, a mão esquerda de Neza fez alguma coisa. Asuna deve ter percebido isso também, porque nossos ombros saltaram. Ele fez o quê? A espada. Continuamos olhando, mas não conseguimos terminar nossas frases. Esse breve flash de luz, de apenas meio segundo, foi o suficiente para nos cegar da visão exata que precisávamos testemunhar. Enquanto eu observava, com os dentes rangendo, o ferreiro ergueu cuidadosamente a Stutbrand. E mesmo que algo realmente tenha acontecido, a espada ainda parecia absolutamente idêntica ao que Shivata lhe deu. Ele agarrou o cabo com a mão direita e lentamente puxou a espada. Em seguida, colocou a lâmina grossa nas chamas vermelhas da forja. Após alguns segundos, toda a luz foi transferida para a arma. Colocou-a na bigorna, pegou o martelo de ferreiro com a mão direita, e começou a golpear a espada. 5, 8, 10, assim como temíamos, a lâmina cinza escura da Stutbrand quebrou em pedaços de vidro. Porém desta vez, nenhum de nós perdeu de vista. E agora? Asuna perguntou, observando a praça tranquila, do peitoril da janela. Estava claro ao que ela estava se referindo. Shivata mostrou uma notável restrição em engolir sua raiva e decepção, e partiu como uma queixa mínima para Neza. Asuna estava se perguntando se nós deveríamos procurá-lo para revelar a existência da fraude do ferreiro. Do ponto de vista da simpatia, eu queria dizer a ele que dentro de uma hora, ele poderia usar o botão materializar todos os itens para recuperar sua espada, mas de um ponto de vista mais prático, Shivata não ficaria feliz em recuperar sua espada. Ele certamente retornaria à praça e confrontaria Neza com essas evidências, e eu não podia prever o que aconteceria depois disso. As ações de Neza eram más, disso não havia dúvida. Ele deveria sofrer uma punição adequada por seus erros, mas sem um GM para um tribunal neste mundo virtual, quem determinaria o que era adequado? Mesmo um artesão não poderia simplesmente ficar na cidade o tempo todo. Quando ele deixasse a segurança dos limites da vila, algum jogador tentasse puni-lo por conta própria. E se essa punição superar todos os limites? Se disséssemos a Shivata agora, isso poderia levá-lo a ser o primeiro PK de Aincrad. Essa preocupação foi a força motriz por trás da pergunta de Asuna, e eu não tinha uma resposta fácil em mente. Enquanto me sentava atormentado pela indecisão e inquietação, ouvi o calmo toque dos sinos. Eram 8 horas. No mesmo momento, o martelo lá de fora parou. Eu me mudei para perto de Asuna e vi que Neza estava fechando a sua loja. Ele extinguiu a forja, guardou as ferramentas e materiais, dobrou a placa e começou a colocá-los todos em cima do tapete. Suas costas pareciam muito pequenas e despretensiosas. Afinal, por que Neza e a Legend Braves decidiram começar a fazer essa fraude? E como? Eu murmurei para mim mesmo. Asuna encolheu os ombros e disse:
Quero dizer, mesmo se eles tivessem a ideia de trocar as armas, há um enorme obstáculo entre algo que é teoricamente possível dentro do sistema e realmente poder fazê-lo. O SAL não é apenas um VRMMO normal. Nossas vidas estão em risco agora. Certamente eles precisam entender o que pode acontecer se roubarem as armas de outras pessoas, mas talvez eles perceberam isso e decidiram superar os obstáculos de qualquer forma. É o que? Ignorando o lado ético, o obstáculo real é apenas saber que você pode arriscar sua vida se for exposto, certo? Então eles podem eliminar esse problema se eles ficarem muito mais fortes antes do que qualquer outra pessoa, antes que alguém descubra o que estão fazendo. Dessa forma, eles podem combater qualquer tipo de risco de suas vidas neste lugar enorme chamado Aincrad. Osei, 5 membros da Legend Braves, provavelmente não estão tão longe do seu objetivo. Quando as palavras de Asuna afundaram, eu senti minha pele virtual se arrepiar. Calma, não me diga isso. Uma equipe de caras que não tem vergonha de atos perversos, fortes o suficiente para destruir qualquer linha de frente de jogadores. Eu acho Minha garganta ficou tão apertada que nem eu conseguia pôr para fora as próximas palavras que eu queria dizer. Eles governariam Aincrad. Embora não estivesse inclinado a pensar que esse golpe de arma não era um problema meu de qualquer forma, eu também assumi que não precisaria sofrer com isso. Afinal, eu nunca dei a minha espada a Neza. Mas essa era uma visão terrivelmente míope da situação. 33 dias antes, no momento em que ficamos presos permanentemente neste jogo, deixei para trás meu primeiro e único amigo aqui, Klein, o abandonando na cidade dos começos. Eu evitei as zonas selvagens, que eu esperava ficar cheias de jogadores, e fui direto para Horunka, a próxima cidade. Em outras palavras, priorizei a maneira mais rápida e eficiente de upar meus equipamentos status para que eu pudesse maximizar minhas chances de sobrevivência. Usando todo o conhecimento da minha experiência que tive na versão beta, fiz inúmeras quests e derrotei diversos mobs, correndo para frente e em frente. No momento em que escolhi correr para fora dos portões, nunca diminuí a velocidade do progresso. Mas a velocidade do meu avanço sempre foi baseada puramente nas regras do jogo, se não moral pessoal. Se eu ignorasse essas regras, havia maneiras muito mais eficientes de avançar do que a que eu fiz agora, por exemplo, monopolizando os melhores campos de farm, ou roubando itens raros de outros jogadores. É claro que as armas fraudulentas só valeriam qual e o item em si, não pontos de experiência ou skill, mas como Asuna havia dito, com dinheiro suficiente, não havia limite do quanto você poderia upar seu equipamento. Eu tinha upado minha arma principal em +6, mas minha armadura era atualmente uma média de +3. Contra um jogador com armadura totalmente aprimorada, mesmo em um nível mais baixo, não havia como eu ganhar. Em outras palavras, permitir que a Legend Braves continue suas fraudes com armas, seria o mesmo que permitir a criação de um grupo de jogadores mais forte que eu, totalmente não vinculado a regras ou moral. Eu sinto muito. Levei até agora para perceber o quão sério isso é, eu murmurei. A usuária de rapieira olhou para mim desconfiada. Por que está pedindo desculpas? Bem, você quase teve sua espada roubada, né? E esse tempo todo, eu só estava meio preocupado, como se fosse o problema de outra pessoa. As palavras surgiram naturalmente, sem pensar, mas por alguma razão, Asuna fez uma expressão ainda mais dura, piscou algumas vezes, e então puxou a cabeça para outra direção, com raiva. Não precisa se desculpar. Não é como se você e eu fôssemos totais estranhos, digo, nos conhecemos e somos um grupo, mas não há nada mais do que arre. Olha o que você fez. Você está agindo de uma maneira tão estranha, estou toda confusa. Eu pensei que estava mais confuso do que ela, mas antes que eu pudesse responder, ela olhou pela janela e seus olhos se estreitaram. Aquele tapete, como? Parece que impedir que seus itens percam a durabilidade não é sua única função. Eu me virei para olhar a praça de Taran. No canto noroeste, Neza terminou de guardar todas as suas ferramentas e agora estava brincando com o menu pop-up em seu tapete de vendedor.
Começou enrolando-se, e a variedade de objetos em cima dele era automaticamente sugada para o inventário interno. Ei, você acha que ele está usando essa função para trocar as armas? Eu balancei minha cabeça instantaneamente. Não, isso não é possível. A absorção de itens do tapete deve ser ativado através do menu, como você pode ver ele fazendo agora. Além disso, tudo é engolido enquanto em cima do tapete. Você não poderia pegar apenas uma espada e jogar outra fora, que estava dentro, e trocar. Eu parei. A capacidade do tapete de vendedor de armazenar itens não pode ser usada para trocá-los. No entanto, e se ele usasse seu próprio inventário? Ou seja, na aba de inventário do seu menu principal? Eu me afastei da janela e acabei caindo de joelhos. O que você está fazendo? Asuna perguntou. Eu não respondi. Eu trouxe um menu com a mão direita e mudei para a lista de itens. Como eu tinha feito na última noite, quando mostrei o Figure Equipment para Asuna, toquei nas bordas superior e inferior da janela, para ajustá-lo, e abaixei até ficar quase preso no chão, uma posição logo abaixo da minha mão esquerda, suspendendo-a no piso naturalmente. Por fim, puxei a Unreal Blade com bainha e tudo das minhas costas e a segurei com a minha mão esquerda, deixando pendurada. Eu não tinha uma cadeira dobrável, mas eu estava à mesma distância do chão que Neza estava quando ele aceitou a arma de seu cliente. Asuna respirou fundo, entendendo que eu estava prestes a tentar. Eu olhei para o rosto dela e disse: assista de perto e faça a contagem. Ok, aqui vai, 3, 2, 1, 0. Eu joguei a espada diretamente na janela. Assim que tocou a superfície, a espada desapareceu em um sopro de luz e se transformou em texto no menu. Eu toquei imediatamente o nome do item. Quando o submenu apareceu, eu selecionei materializar. Com outro respingo de luz, a espada reapareceu e eu a peguei novamente. O que foi isso? Eu olhei para cima e encontrei o olhar arregalado da usuária de rapieira. Seus olhos castanhos piscaram lentamente, mudou-se para minha mão esquerda, e ela balançou a cabeça. Era uma visão semelhante, mas muito lento para ser a mesma coisa. Isto demorou mais de um segundo para a espada desaparecer e reaparecer. Talvez se eu praticar, posso conseguir fazer mais rápido. Havia outras diferenças. Existem grandes efeitos extravagantes quando você coloca e tira do menu. Mesmo programado para acontecer ao mesmo tempo em que os materiais de upgrade piscam na forja, você não pode esconder esse tipo de efeito. Além disso, brilha 2 vezes. Entendo, suspirei e bati na janela do chão, para fazê-lo desaparecer. Levantei-me e joguei a espada de volta na posição. Essa realmente é uma ótima ideia, ocultar a janela de menu no tapete entre as mercadorias. Isso também não seria impossível? Tipo, se você colocar algo em cima de uma janela definida para a aba de inventário, tudo não afundaria. Uri. Ela estava certa. Eu balancei a cabeça e olhei pela janela do quarto novamente. Neza estava saindo da praça, com o tapete enrolado e equilibrado em seu ombro. Sua cabeça estava abaixada, como se sentisse o peso no ombro dele, e arrastou-se pesadamente para longe. Não era a imagem de um homem que acabou de roubar uma Stoutbrand rara e valiosa. Se não podemos expor o truque que ele está usando, suponho que teremos que revelar a verdade para Shivata, disse ela. Se a espada voltar para ele, isso provará que houve uma tentativa enganosa de roubá-la, mas se isso acontecer, toda a culpa cairá sobre os ombros de Neza, e os outros 5 Braves poderão escapar impunes. Obviamente, o que ele está fazendo é errado, mas, eu só tenho esse sentimento. Eu parei atrapalhado nas palavras. Asuna me encarou com um olhar direto. Por um momento, parecia que a luz poderosa em seus olhos suavizou um pouco. Você não sabe se Neza está fazendo tudo isso inteiramente por sua própria vontade, estou certa? Meus olhos se arregalaram. Ela acertou a unha na cabeça. Asuna se virou e encostou na parede, olhou para o teto escuro e falou em uma cadência lenta. Você se lembra do que ele disse ontem, quando fui pedir a ele para aprimorar minha florete do vento? Ele perguntou se eu queria uma nova arma, ou fazer uma manutenção. Era como se ele deixasse de fora a opção de upgrade, esperando que ele não tivesse que fazer isso.
Entendo, bom ponto. Isso explicaria por que ele fez uma cara tão azeda quando você pediu para ele dar upgrade. Honestamente, se Shivata fosse capaz de expor sua fraude, e assim, todos da Legend Braves acabassem defendendo Neza, dizendo que eram falsas acusações, eu não me importaria muito, mas, se eles o abandonassem e tentassem colocar toda a responsabilidade em seus ombros. No pior cenário, toda a raiva da população de jogadores estaria focada em Neza, e ele poderia ser executado. De fato, a probabilidade era razoavelmente alta. E depois de tudo, todos os 5 guerreiros receberam o nome de soldados lendários e heróis, e eles não incluíram Neza, o artesão nesse padrão. Sobre isso. Asuna levantou um dedo como se apenas estivesse lembrando de algo. O que? Algo está me incomodando desde que você me disse que ele era um membro da Legend Braves. O nome dele, Neza. Então eu perguntei a Argo. Neste mesmo momento, um ícone roxo começou a piscar à direita do lado do meu campo de visão, e eu levantei a mão para a Asuna só por um momento. Eu cliquei no ícone e abri uma longa mensagem privada. Olha só, falando do diabo, era da Argo. Primeiro relatório. Abaixo desse cabeçalho, havia todas as informações que eu solicitei sobre a The Legend Braves. Nomes, níveis, builds de cada jogador. Isso era uma quantidade impressionante de informações para alguém conseguir compilar em tão pouco tempo. Coloquei minha janela no modo visível e chamei a Asuna para olhar na mensagem. No topo estava Orlando, o líder deles. Nível 11, usa uma espada longa e escudo, armadura pesada. Junto com esses dados, havia uma frase simples, explicando a fonte do nome dele. Essa parte foi solicitada por Asuna. Como minha memória incerta recordava, ele era de fato baseado em um dos 12 pares de Carlos Magno, seus cavaleiros paladinos. Porém Orlando era o estilo italiano de seu nome, enquanto que em francês original, seguia como Roland. Onde você acha que Argo conseguiu essas informações? Eu disse sorrindo ironicamente. Asuna riu e respondeu. Ela deve conhecer alguém que é um grande fã de história, então Beowulf era dinamarquês, não inglês. Cuchulainn era da mitologia celta, como adivinhamos. Descemos a lista, ignorando as informações dos personagens e lendo as fontes de seus nomes. Quando alcançamos o nome de Neza, soltei um longo suspiro. Seu nível era 10, um número bastante alto graças ao fato de que a profissão artesão dava pontos de experiência por conta própria, mas isso não ajudou em proficiência em habilidades de combate, o que tornaria a batalha na linha de frente difícil para ele. Naturalmente, sua build foi ajustada para ser um ferreiro. E no final de tudo, a fonte do nome dele. O que? Nós gritamos juntos. A resposta foi totalmente inesperada. Isso significa, nós estávamos pronunciando errado o tempo todo. Mas eu lembro que os outros Braves o chamavam de Neza. Nós nos entreolhamos, depois voltamos à mensagem. Se o que estava escrito em seu nome longo era verdade, eu tinha terrivelmente o entendido mal. Um momento depois, várias informações foram armazenadas no meu cérebro, quando os aglomerados separados de repente começaram a se reorganizar, se ligando e brilhando. Eu levantei minha mão esquerda e a apertei, observando atentamente. Abrindo novamente e fechando. Naquele instante, soube que finalmente havia compreendido o segredo do truque de troca de armas de Neza. É claro, então era isso.